Pois é, eu queria que esse ano pudesse, né, chegar a gente poder fazer as provas de corrida. Consegui fazer pela primeira vez meus 21 quilômetros, então ia ser muito legal fazer numa prova, né, de corrida, mas não sei se vai poder. Quando que vai poder de novo? Mas é bom. O povo diz assim, você acorda cedo para ir fazer isso, é muita disposição. No começo não era muita disposição, não, era ódio mesmo. Né? Precisava emagrecer e, né, fui. Mas aí chega uma hora que já faz tanto tempo que você faz aquela mesma coisa todo dia, ou quase todo dia, e aí realmente já fica muito mais fácil, né, de continuar fazendo. Entrou na inércia já, né. Então, já coloquei aqui para gravar, deixa eu colocar para apresentar minha tela. Para a gente começar a nossa revisão de hoje, né. Então, essa aula de revisão vai ser realmente revisão. Vamos passar por tudo que a gente viu, né? Tentar sistematizar um pouco esse conteúdo para vocês irem para a prova, assim, direcionando melhor, né, as coisas, certo? Então, aqui não está muito organizado esses slides de revisão, mas dá para a gente ter uma noção, né, do que a gente fez e para onde que a gente vai, certo? Então, nessa segunda unidade, a gente falou de duas coisas principalmente, né? De análise integral de escoamento de fluidos e de análise diferencial de escoamento de fluidos. Em ambos os casos, né, a gente estava preocupado com algumas equações de conservação, né? Então, equação de conservação da massa, equação de conservação do momento linear e conservação da energia. A gente viu essas três bem aplicadas para análise integral, né? E quando a gente fala em conservação da massa, né, da perspectiva integral, isso se traduz naquela famigerada equação da continuidade, que a gente conhece e usa lá na análise diferencial. A conservação do momento linear se traduz nas equações de Navier-Stokes e de Euler, certo? Então, na verdade, a gente trabalhou com três equações, né? Conservação da massa, momento e energia, em duas perspectivas, integral e diferencial, certo? Só que na análise diferencial, a gente não fez a análise da conservação da energia diferencial, né? Porque, na realidade, não é tão, digamos assim, fundamental nesse momento aqui para vocês, né? Então, trabalha realmente com essas duas equações de conservação na análise, certo? Então, o que a gente fez, né, nessa segunda unidade toda, né? A gente usou as equações que a gente já conhecia lá da formulação de sistemas. Que equações eram essas? Conservação da massa, momento, energia, segunda lei da termodinâmica e conservação do momento angular, né? A gente usou essas 5 equações que a gente já conhecia, né? E formulou o teorema de transporte de Reynolds para que a gente pudesse transpor todas essas equações que a gente tinha já conhecia, né, para a formulação de sistemas, para que a gente pudesse usar na formulação de volume de controle. Sendo a grande diferença, né, entre um sistema e um volume de controle, o fato que o sistema, ele se caracteriza, né, por uma quantidade de massa fixa e identificável. Então, a massa do sistema, ela nunca varia. Enquanto o volume de controle, ele se caracteriza por uma região do espaço que a gente deseja observar. Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele parte do pressuposto que, num instante inicial, sistema e volume de controle, eles são coincidentes, e que, num instante T0 mais ΔT, né, existe uma movimentação aí desse
volume de controle, desse sistema em relação ao volume de controle, né? E aí o teorema de transporte de Reynolds traz para a gente justamente a representação da taxa de variação de qualquer propriedade extensiva, massa, momento, energia do sistema, né? Como sendo igual à taxa de variação da propriedade intensiva correspondente, vezes ρdV, né? Ao longo de todo o volume de controle, mais o fluxo líquido através da superfície de controle dessa propriedade. Perceba que aqui, ó, eta e eta representam as propriedades intensivas que correspondem a N, que é a propriedade extensiva. Então, se vocês se lembrarem, extensiva é uma propriedade que diz respeito, né, à extensão desse sistema. Então, ela depende do tamanho do sistema. Já a propriedade intensiva aqui correspondente, ela independe do tamanho desse sistema, ok? Então, intensiva vezes ρdV vai virar a propriedade extensiva. Só para isso ficar claro aí para vocês, né? Recordar é viver, como diz o outro. Então, essa foi a primeira etapa, né, do nosso estudo. A gente formulou, né, descreveu para vocês todas as equações para os sistemas, né, essas equações fundamentais, e depois a gente formulou o teorema de transporte de Reynolds para poder escrever todas essas mesmas equações que a gente conhecia para os sistemas na perspectiva de volume de controle, certo? Então, quando a gente falou da conservação da massa, a gente tinha essa relação que a taxa de variação da massa do sistema era igual a zero, então M corresponderia a esse N aqui, e eta corresponderia aqui a 1, que é o termo que multiplica aqui o ρdV, quando a gente expressa essa propriedade extensiva aqui em termos de uma intensiva correspondente, né? Para o momento linear, a gente sabe que a taxa de variação do momento linear do sistema é igual ao somatório de forças, então aqui a gente ficaria com dp dt sendo igual a esse somatório de forças, né? E aí, em todos os termos que a gente teria o eta, né, para a equação da conservação do momento linear, a gente substituiria eta por vetor velocidade. Se a gente fala da equação de conservação de energia, a gente tem que taxa de variação da energia total do sistema é igual à transferência de calor menos a taxa de realização do trabalho. Oi. Pode repetir só essa parte aí que diz que troca eta por velocidade, que eu não prestei atenção? Explica aí. Aqui, ó, a gente tem a equação do teorema de transporte de Reynolds, não é isso? Então, essa equação do teorema de transporte de Reynolds, ela é geral. Ela se aplica para todas as equações de conservação que a gente quiser, né? Sendo que esse termo N aqui, ele representa uma propriedade extensiva. Qual propriedade extensiva? Energia total, momento linear, ou a massa do sistema, ou momento angular, ou energia, ou entropia, né? Então, onde tem N, eu substituo por esses termos aqui, que são referentes às propriedades extensivas. Certo? Se a gente pegar qualquer uma dessas propriedades extensivas, né, e representar em termos de sua propriedade intensiva correspondente, ou seja, de uma propriedade que quando eu multiplique pelo tamanho, né, do sistema, eu obtenha a extensiva, então, por exemplo, para a massa, a gente faz a integração de 1 vezes dm. Então, eta, que é essa propriedade intensiva correspondente, quando a gente estiver usando aqui essa equação da conservação da massa, eta vai ser igual a 1. Quando a gente estiver usando a equação de conservação do momento linear, perceba que P, que é o momento linear do sistema, vale N, né? E a propriedade intensiva correspondente ao momento linear é o vetor velocidade. Então, eta vale V. Se a gente estiver trabalhando com a energia do sistema, então, Ezão vale N, e Ezinho vale eta. Entendeu? Entendi sim, obrigado.
Então, quando a gente usa essa equação do teorema de transporte de Reynolds, a gente pode usar ela para qualquer uma dessas equações, né? Provido que a gente saiba quem é N para cada caso, né? E quem é o eta correspondente, né, a esse N. Então, N é a propriedade extensiva e eta é a propriedade intensiva correspondente a esse, certo? Então, a gente ficaria como? Né? Como que ficam as nossas equações? Deixa eu só diminuir aqui essa letra que ficou demais. Então, perceba, quando a gente fala dessa substituição que eu falei para vocês, ó, então a gente ficaria com, para a equação da conservação da massa, dm dt igual do sistema, igual a taxa de variação de eta, que valia 1 ρdv, mais integral na superfície de controle de 1 vezes ρv escalada A. Essa seria a nossa equação para a conservação da massa. Isso aqui fica igual a zero, porque, por definição, a massa do sistema ela é constante. Então, dm dt é zero, certo? Se a gente for aplicar o teorema de transporte de Reynolds para a conservação do momento linear, a gente ia ficar com dp dt, que é a taxa de variação do momento linear do sistema, é igual à taxa de variação de v ρdv, onde v é justamente o eta para o momento linear, mais a integral de v ρv escalada A para, onde v, né, justamente esse vetor velocidade que representa o eta para a equação de conservação do momento linear. E aí a gente viu que justamente essa taxa de variação do momento linear do sistema, ela era igual ao somatório de forças que atuavam sobre esse sistema, e essas forças podem ser forças de campo ou forças de superfície, certo? Seguindo o mesmo raciocínio, né, para a equação de conservação da energia, a gente ia ter que taxa de variação da energia do sistema, que corresponde aos fluxos de calor, menos taxa de realização de trabalho, né, é igual à taxa de variação da energia específica do sistema, o Ezinho, ρdv, em todo o volume de controle, mais o fluxo líquido da energia, aqui é a expressão do Ezinho, certo? Energia na forma de energia interna, cinética e potencial, vezes ρv escalada A, né? Quando a gente abre esse termo aqui de taxa de realização de trabalho, né, em suas formas, né, nas formas em que o trabalho pode ser executado, então a gente tem a possibilidade de descrever isso em termos do trabalho de eixo, outras formas de realização de trabalho e trabalho das tensões cisalhantes, certo? Aqui era para ser um sinal de menos, deve ter tido algum erro aí de digitação, né? O trabalho realizado pelas tensões normais, né, ele vem aqui para esse termo na forma de P vezes V. Perceba que P aqui representa pressão, certo? E esse Vzinho aqui, note que ele está escrito de maneira diferente que todos os outros Vs. Esse Vzinho aqui representa volume específico, né? Então, 1 sobre a massa específica do fluido, certo? Quando a gente usou essa equação da energia, né, para situações desse tipo aqui, ou seja, quando o escoamento ocorria com fluidos invíscidos, ou seja, com a viscosidade desprezível, né, efeitos de atrito desprezíveis, fluidos incompressíveis, em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente, na ausência de máquinas e outras formas de realização de trabalho, a gente pegava essa equação da conservação da energia e podia simplificar vários termos, né? Então, se não existia, se o escoamento era invíscido, então não existia taxa de transferência de calor em decorrência do atrito, certo? Desse fluido. Além disso, também não ia ter variação da energia interna do fluido, né? Em decorrência do atrito. Se o escoamento é em regime permanente, esse termo aqui de taxa de variação temporal também era nulo. E se não existem outras formas de realização de trabalho, então trabalho de eixo,
máquinas ou outras formas, então todos esses termos aqui de realização de trabalho, eles se cancelam. E aí a gente ficaria com a integral da superfície de controle de V ao quadrado sobre 2, GZ mais PV, que multiplica ρ VDA, né? Quando a gente aplica isso ao longo de uma linha de corrente, ou seja, com uma única seção de entrada e uma única seção de saída, a vazão mássica de entrada é igual à vazão mássica de saída. E aí a gente tem que esse termo aqui, essa somatória aqui, ela tem que ser constante, né? Então, P sobre ρ mais GZ mais V ao quadrado sobre 2 tem que ser constante, certo? Essa é uma das formas de expressar a equação de Bernoulli, né? A gente aqui, ó, pode dizer que por isso aqui ser constante, então eu tenho todos esses termos aplicados a 1,1, tendo que ser igual à somatória de todos esses termos aplicados a um outro ponto do escoamento, certo? E aí perceba, ó, que ao invés de trabalhar com P vezes Vzinho, volume específico, né, ele opta aqui por deixar a pressão dividida pela massa específica do fluido, ok? Dúvidas até agora, pessoal, dessas equações, como que a gente chegou, para que serve o teorema de transporte de Reynolds, o que representa cada termo, como que estão aí vocês? Eu estou falando rápido demais. Vocês estão acompanhando o ritmo aí da revisão ou tá demais? Tranquilo, Neto, Riel, tranquilo. Beleza. Se tiver demais, vocês param, me avisam e aí eu volto, viu? Na parte das derivadas você fala já. Tá certo. Falando é tudo tranquilo, né? Para fazer a prova é outros 500. Vai dar certo, meu povo, tenham paciência. Como é que o povo dizia assim, era, se acalme, moreno, vai dar tudo certo. Então, você está falando, Amanda, aqui para eu repetir na parte da equação de Bernoulli, não é isso? Isso, pronto. Se você pegar essa equação aqui e cancelar todos esses termos que eu falei, a gente vai ficar com isso aqui, certo? Integral na superfície de controle eu vou botar aqui P sobre ρ já, para ficar da forma que está ali, P sobre ρ. Então, se você pegar essa equação daqui, perceba que ela está aplicada à superfície de controle, né? Quando ele fala que esse processo aqui, ele se aplica ao longo de uma linha de corrente, né? Então, uma linha de corrente seria o quê? Você tem um campo de escoamento, né? E você escolhe um percurso, né? Em que o fluido está escoando. Então, ao longo da linha de corrente, você tem uma seção de entrada e uma seção de saída, certo? Nessa situação, se você só tem uma seção de entrada e uma seção de saída, então esse termo aqui diz respeito à vazão mássica do fluido, né? E aí a equação da continuidade nessa situação, deixa eu botar isso aqui tudo mais para baixo para poder abrir espaço aqui. E aí a equação da continuidade nessa situação de regime permanente, né, vai dizer para a gente que, ó, a integral na superfície de controle de ρ vezes escalar dA tem que ser igual a zero. Isso aqui, se a gente for entender, né, abrir esse termo, a gente tem que, na realidade, isso significa que na seção 1, que é a seção de entrada, mais esse mesmo termo da seção de saída tem que ser igual a zero, certo?
Então, a vazão mássica na seção de entrada tem que ser igual à vazão mássica na seção de saída. Então, a gente ia ficar com isso daqui como sendo vezes M ponto, né? A vazão mássica do escoamento. Eu não sei se era essa a dúvida, Amanda. Eu entendi que era isso, mas você pode me dizer aí se era outra coisa. Era isso? Se não fosse ao longo de uma linha de corrente, Vinícius, o que poderia acontecer era que você poderia ter mais de uma seção de entrada e mais de uma seção de saída, entendeu? Então, se você tem mais de uma seção de entrada e mais de uma seção de saída, você não pode usar essa relação aqui que eu falei, né? Que a vazão mássica da seção de entrada vai ser igual à vazão mássica da seção de saída. Então, isso aqui não seria possível, certo? Quando você fala em saber os termos, quando eles vão zerar, você entendeu alguns pontos, mas outros não. Ah, tá, entendi. Certo. Fala aqui o fluido de que se está tratando na equação de Bernoulli. Vou voltar aqui. Quando ele fala aqui que o fluido de trabalho é um fluido incompressível, na realidade, esta consideração, ela não vai implicar aqui em nenhum corte especificamente, certo? O que vai acontecer é que essa consideração do fluido ser incompressível vai garantir para a gente que a massa específica do fluido na seção de entrada seja igual à massa específica do fluido na seção de saída, certo? O fato de se cortar esse aqui, o trabalho das tensões cisalhantes, ele vem aqui junto, né, desse termo de na ausência de máquinas ou outras formas de realização de trabalho, certo? Se vocês se lembrarem, esse trabalho das tensões cisalhantes, deixa eu só duplicar aqui esse slide para a gente poder se lembrar aqui de algumas coisas, né? Esse trabalho das tensões cisalhantes, quando a gente falou disso no desenvolvimento da gente, a gente disse assim, olha, o trabalho das tensões cisalhantes, ele vai se relacionar com a direção da tensão cisalhante, né? E com o vetor velocidade. Então, por exemplo, se a gente escolher, obrigada. Se a gente escolher uma seção de entrada aqui, né? A gente sabe que vai existir um DA apontando para fora dessa superfície de controle, certo? Então, eu vou colocar aqui V e DA. E DA, né? E perceba que o trabalho das tensões cisalhantes diz respeito à direção dessas tensões, né? E as tensões cisalhantes, elas atuam num plano, né, perpendicular à área, né, dessa superfície normal. Então, a gente teria, se a gente colocar a nossa superfície de controle propositadamente, de maneira que ela se alinhe com o vetor velocidade, né, a gente consegue fazer com que o termo das tensões cisalhantes, ele forme um ângulo de 90 graus, né, com a velocidade. E se ele forma esse ângulo de 90 graus com o vetor velocidade, então o produto escalar entre essas duas coisas vai ser nulo, certo? Então, o trabalho das tensões cisalhantes, ele, na maioria das vezes, ele é anulado, né? Quando a gente consegue organizar essa nossa superfície de controle justamente dessa maneira.
Se essa superfície de controle, ao invés de ser perpendicular, ela fosse inclinada, né? Vamos dizer que a gente tivesse uma área qualquer cuja normal tivesse assim, né? Então, existiria um ângulo qualquer entre velocidade e o dA, né? E também existiria um ângulo aí formado entre a velocidade e a tensão cisalhante. E nesse caso, a gente não poderia cancelar o termo referente ao W, né, ponto das tensões cisalhantes, trabalho das tensões cisalhantes. Certo? Beleza. Então, a gente chegou, né, na aula, nessa situação aí, nessa análise da equação da conservação da energia, a gente chegou justamente na equação de Bernoulli, né? E a gente disse que esses termos da equação de Bernoulli, eles eram importantes, vocês iam poder encontrar essa equação de Bernoulli representada de várias formas, né? E alguns desses termos, eles tinham nomes, né, especiais. Então, quando a gente multiplica, né, todos os termos da equação de Bernoulli pela massa específica do fluido, perceba que a gente tinha trazido a equação de Bernoulli dessa maneira, né? Quando a gente multiplica todos esses termos pela massa específica do fluido, então, a gente fica com a representação da equação de Bernoulli em termos de unidades, né, dimensões referentes a pressões, né? Então, essa primeira pressão aqui, a gente diz que se refere à pressão termodinâmica do escoamento, que seria simplesmente o valor, né, da pressão naquele ponto do escoamento e pronto, né? O segundo termo diz respeito à carga hidrostática. Perceba que aqui a gente tem justamente uma dependência, né, com a elevação, com Z. Então, aqui a gente tem uma carga de pressão que a gente chama de pressão hidrostática, tá? E esse terceiro termo, né, referente aí à multiplicação da massa específica, velocidade ao quadrado sobre 2, a gente chama de pressão dinâmica. Certo? Então, a pressão dinâmica, ela carrega toda a informação de quanto de pressão esse fluido gera, né? Qual que é o aumento de pressão de um escoamento, no escoamento, quando eu levo esse fluido que estava escoando com uma velocidade V para o repouso de maneira isentrópica. De maneira isentrópica, pessoal, simplesmente quer dizer que esse processo se dá de maneira reversível, né, sem atrito. Então, esse termo aqui de pressão dinâmica diz respeito justamente à pressão que se desenvolve quando eu levo um fluido ao repouso, certo? Vamos imaginar aí um jato de água que você aponta, né, para a sua mão. Então, pelo fato de o jato de água ter uma velocidade, né, ele exerce uma pressão sobre a sua mão, né, e essa carga aqui, se você estiver trabalhando em pressão atmosférica, essa carga aqui diz respeito simplesmente à contribuição da pressão dinâmica, certo? A carga referente à velocidade, carga de pressão referente à energia cinética, né, desse escoamento. Por que eu falei isso, né? Porque este termo aqui, pressão de estagnação, diz respeito não a somente ao levar o fluido, né, de uma condição de velocidade ao repouso de maneira isentrópica. O termo de pressão de estagnação corresponde à soma das parcelas de pressão dinâmica mais pressão termodinâmica, ou seja, o fluido ele escoa numa dada condição de escoamento com uma dada pressão. Por exemplo, aqui a gente tem uma tubulação, o fluido está escoando aqui nesse ponto com uma dada pressão, né, termodinâmica, e ele tem uma dada velocidade. Então, se eu colocar aqui um tubo de pitot para fazer a medição dessa pressão, aqui ligado com
com esse escoamento, né, a gente percebe que o fluido que entra no tubo de Pitot, aqui por esse ponto, ele tem um valor de pressão termodinâmica e ele tem a contribuição da dinâmica, né, a contribuição da sua velocidade do escoamento. Então, o que a sonda mede, a sonda de pressão mede, no braço em que ela está conectada com o escoamento do fluido, é a contribuição da pressão de estagnação, né, que diz respeito à soma desses dois termos, certo? Assim sendo, né, a gente pode rearranjar esses termos, né, pressão de estagnação sendo P0 e P representando a pressão aqui termodinâmica do escoamento, a gente pode rearranjar essa equação para justamente usar um dispositivo como esse, né, que eu indiquei, o tubo de Pitot, para medir velocidades do escoamento. Então, ele avalia a diferença entre a pressão de estagnação, que é a pressão nessa corrente aqui em que o fluido está escoando, com um valor P mais a carga dinâmica. Ele subtrai disso a pressão termodinâmica do escoamento, né, vezes 2 dividido por ρ, tira a raiz disso, a gente tem como calcular a velocidade desse escoamento, certo? Tudo bem até agora? Lembra que a gente fez questão aí de tubo de Pitot e tudo mais? Show. Então, agora, pessoal, a gente entra justamente na parte de análise diferencial, certo? Se eu estiver esquecendo alguma coisa, vocês vão dizendo aí, viu? Porque realmente pode ser que alguma coisa passe despercebida, né? E aí vamos indo. Vamos ver o que tem aqui nesse slide de revisão de análise diferencial, né? Então, como eu disse para você, o que vai cair na prova, professora? Duas coisas só. Análise integral e análise diferencial do escoamento de fluidos. Simples assim. Só são dois conteúdos. Né? Isso ajuda, dividir esses conteúdos, pessoal, ajuda a gente a formular o problema de uma maneira mais clara, certo? Então, nessa parte de análise diferencial, a gente tratou de duas equações, né, fundamentais, que era a equação de conservação da massa e conservação do momento linear. Quando a gente trabalhou com a equação da continuidade, que é a equação da conservação da massa, a gente pegou um volume de controle, né? A gente disse que, na verdade, o que a gente tinha formulado lá para a perspectiva integral também valia para o caso da análise diferencial, porque quando a gente fez aquele estudo, a gente não tinha feito nenhuma distinção, né, a respeito de que tamanho que seria o nosso volume de controle, então a gente optou por diminuir o volume do volume de controle até chegar a um ponto. E quando a gente fez isso, a gente considerou que no centro desse ponto a gente tinha, no centro desse nosso volume de controle, né, dessa partícula infinitesimal de fluido, a gente tinha valores definidos, né, de massa específica e dos componentes da velocidade. E a gente tinha interesse neles justamente pelo fato de que a equação da continuidade diz respeito ao produto massa específica, componente da velocidade, vezes a área, né? Se vocês se lembrarem aqui da análise integral, né? A equação da continuidade está aqui. Então, ela falava que, justamente, a gente podia representar essa taxa de variação da massa no volume de controle sendo, né, igual ao negativo do fluxo líquido de massa através da superfície do controle. Então, a gente trabalhou com isso daqui, né, fizemos esse volume de controle chegar a um ponto.
Quando fizemos isso, né, a gente precisou trabalhar com esse produto aqui, ρ vezes escalar dA, para todas essas superfícies, né? Então, quando a gente precisou fazer isso, a gente fez a expansão em série de Taylor de cada um desses termos. Rho vezes U, que eu tinha o valor bem definido aqui no centro da partícula fluida, a gente calculou aqui nessa superfície. Rho vezes U aqui nessa outra superfície. E aí seguimos fazendo isso para todas, né, as 6 faces dessa superfície, desse volume de controle, para calcular esse fluxo líquido de massa através da superfície de controle, certo? Quando nós fizemos isso, a gente obteve a nossa equação da continuidade, que seria essa daqui, né? Então, na equação da continuidade diferencial, a gente tinha a taxa de variação da massa específica, né, taxa de variação temporal da massa específica, mais essas derivadas espaciais, né, ρx, ρy, ρz, do produto massa específica vezes componente da velocidade em cada uma dessas direções, certo? E, obviamente, a gente trabalhou com simplificações, né, dessa equação. Se a gente considerava esse escoamento de um fluido incompressível, então, a massa específica, ela era constante, né, ρ é constante. Então, não existia dependência de ρ nem com espaço, né, nem com tempo. Então, ele saía aqui de todas essas derivadas parciais, né? E aí a gente ficava com essa expressão para a equação, essa expressão sendo igual a zero, né? Isso aqui, ρu, ρx mais ρv, ρy mais ρw, ρz, igual a zero, no caso do escoamento de um fluido incompressível. Quando a gente trabalhou com a cinemática da partícula fluida, a gente viu que cada um desses termos, ρu, ρx, ρv, ρy e ρw, ρz, correspondiam ao que a gente chamou de taxa de deformação angular, né, em cada uma dessas direções, certo? Da partícula fluida. Então, a soma das taxas de deformação angular, Nossa Senhora da Coordenação Motora, me ajude. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora ficou mais ou menos. As taxas de deformação dessa partícula fluida com respeito a cada uma dessas direções, né? Então, a soma desses 3 termos dava o que a gente chamou de taxa de dilatação volumétrica dessa partícula fluida, né? E a gente viu que no caso do escoamento incompressível, essa taxa de dilatação volumétrica, ela era igual a zero, certo? Tranquilos até agora? Estou começando a falar mais devagar aqui na parte de análise diferencial. Tá dando certo? Vinícius está indo, Diana está ok. Beleza. Então, essa foi, né? Essa seria a nossa equação da continuidade no caso de um fluido incompressível. Ah, professora, mas e se o escoamento for em regime permanente? Se for em regime permanente, simplesmente o que vai acontecer, é que a gente vai considerar que não existe variação temporal. Então, esse primeiro termo aqui se cancela. Ah, professora, então isso aqui é quase igual ao anterior. Difícil de dizer isso, né? Porque o que acontece? Aqui a gente tem produtos, né? Então, se a gente for expressar a equação da continuidade para o regime permanente de maneira completamente aberta, a gente ficaria com algo dessa maneira, né? Rho, ρx, mais ρy, ρx. Aqui começa a engrolar com os rhos, porque são muitos rhos, né?
Alguém me disse que isso aqui chamava de del, mas eu nunca consegui me acostumar a chamar isso de del. Então, errou para mim. Então, a gente precisaria, né, trabalhar com todos esses termos aqui, certo? No caso de uma situação de regime permanente, certo? Bom, aí a gente disse o seguinte, ó, o nosso objetivo nessa parte de análise diferencial era trabalhar com conservação da massa, né, e conservação do momento linear. Então, a conservação do momento linear dizia para a gente, ó, que o somatório de forças que atuarem sobre essa partícula fluida vão ser responsáveis, né, pela variação do momento linear dessa partícula fluida, dp/dt, né, que corresponde justamente ao produto da massa vezes a aceleração dessa partícula fluida. Então, a gente tinha que saber como que essa partícula fluida acelerava ou desacelerava dentro de um campo de velocidades. E aí a gente trabalhou com a cinemática da partícula fluida e vimos, né, que a partícula fluida, na verdade, podia sofrer muitas formas de movimentação, né, mas a gente podia também decompor essa movimentação dela em um componente de translação, de rotação, deformação linear e deformação angular, certo? Então, translação dizia respeito simplesmente à taxa do deslocamento da partícula, a rotação dizia respeito simplesmente ao giro dessa partícula ao longo de um eixo, sem que houvesse qualquer modificação aqui nas características da partícula, né? A deformação angular promovia aí mudança nesses ângulos internos da partícula fluida, e a deformação linear também mantinha toda a característica, né, desses ângulos internos da partícula, mas a gente verificava, né, alongações ou compressões em uma ou outra direção da partícula, certo? Então, como o nosso interesse era em trabalhar com a aceleração, né, para a equação da conservação do momento linear, quando a gente avaliou essa taxa de deslocamento da partícula fluida, a gente foi capaz de descrever a aceleração dessa partícula, certo? E aí a gente disse, ó, a aceleração da partícula fluida é igual a taxa de variação do campo com o tempo, né? Esse termo aqui representa o que a gente chama de aceleração local, né? Diz respeito às mudanças do campo de velocidade com o tempo numa mesma posição, certo? Mais a taxa de variação do campo de velocidade vezes a componente U ao longo do eixo X, taxa de variação do campo de velocidade ao longo do eixo Y vezes a componente V, mais a taxa de variação do campo de velocidade ao longo da direção Z vezes a componente W, certo? Então, esses três termos aqui a gente chamou de aceleração convectiva, né? E dizia respeito às mudanças da velocidade devido às mudanças de posição das partículas fluidas. Então, era essa situação, eu não sei se todo mundo chegou a compreender isso bem claramente, né? A gente pode supor um campo de velocidade, né, como essa, modelar ao longo desse escoamento aí nessa figura, né, em que a gente tem uma região em que a gente tem uma área de seção transversal maior e aqui uma área de seção transversal menor. Então, a gente já sabe, né, que para que a conservação da massa funcione, nessa região em que a gente tem a área maior, a velocidade, ela tem que ser mais baixa, né? Eita, calma, volta. Essa velocidade, ela tem que ser mais baixa, certo? E aí, na medida em que a área da seção transversal diminui, então a gente tem maiores valores da velocidade, justamente para fazer com que a conservação da massa permaneça válida, certo? Então, se a gente considerar um escoamento aqui que ocorra em regime permanente, só para a gente avaliar essa situação do escoamento, né?
perceba que a gente tem justamente variações da velocidade de uma posição para outra, certo? Mesmo no escoamento em regime permanente, e que essa variação da velocidade corresponde a uma aceleração da partícula, certo? Então, essa variação da velocidade da partícula, com respeito somente às mudanças de posição da partícula fluida, né, contabiliza aí esse termo de aceleração convectiva, ok? Por outro lado, se a gente for avaliar novamente uma geometria como aquela descrita na figura anterior, né? E a gente for avaliar uma única região do escoamento, se esse escoamento ele ocorre em regime permanente, a velocidade que a gente vai verificar aqui é sempre a mesma, certo? Num determinado ponto. Se esse escoamento ele não ocorre em regime permanente, se ele ocorre em regime transiente, então, em um momento do escoamento, eu posso ter este valor em vermelho da velocidade, mas em outro eu posso ter o valor em azul. Então, o termo de aceleração local diz respeito às mudanças temporais, perceba, do campo de velocidade em uma mesma posição, certo? Então, a partícula ela se acelera em função de dependências temporais e de dependências geométricas, né, de posição da partícula fluida. Essa foi a conclusão que a gente obteve aí justamente da avaliação da cinemática da partícula fluida no modo de translação. Quando a gente trabalhou com deformação linear, né, a gente falou que essa situação ela ocorria justamente quando a gente tinha pontos da partícula fluida, né, que estavam sujeitos a campos de velocidade, né, numa mesma direção com valores diferentes. Então, por exemplo, aqui nesse ponto zero, né, na origem a gente ia ter um valor do componente U da velocidade com essa intensidade, por exemplo, e nesse ponto delta xt, o valor da intensidade da velocidade podia ser maior. Então, essa diferença das velocidades fazia com que um ponto se distanciasse, né, do outro, ou se aproximasse do outro. E aí, isso faz surgir, né, uma elongação ao longo de uma direção, e aí a variação dessa elongação com o tempo é que resulta justamente nas taxas de deformação da partícula fluida, né? E aí a gente viu que esse termo valia a taxa de deformação ao longo da direção x, esse ao longo da direção y, e aqui ao longo da direção z, né? Se a gente somasse todas essas taxas de deformação linear da partícula, então a gente podia descrever a taxa de dilatação volumétrica dessa partícula, certo? O quanto que a partícula inteira aumentou ou diminuiu de volume em decorrência desse campo de velocidade. Todos ok aí? Bom, então, essa foi a etapa de deformação linear, né? Quando a gente falou em rotação dessa partícula fluida, a gente falou nessa taxa de rotação média dessas retas perpendiculares que se interceptavam num ponto, né? A gente disse que a velocidade angular dessa partícula fluida como um todo, né? Ela ia ser expressa como a taxa de velocidade angular, a velocidade angular ao longo do eixo x, a velocidade angular ao longo do eixo y e a velocidade angular ao longo do eixo z, certo? E para a gente calcular essa velocidade angular, isso aí era um meio do produto vetorial, né, entre o operador del e o campo de velocidade.
para a gente não ter que descrever exatamente todas essas derivadas, né, individualmente, ter que decorar essa expressão, né, a gente simplesmente calculava o determinante aqui dessa matriz formada, né, entre os versores, né, os vetores unitários em cada uma das direções, as derivadas parciais em cada uma dessas direções e as componentes da velocidade. Então, quando a gente ia calcular esse determinante, a gente obtinha a expressão, né, para as velocidades angulares ao longo de cada um desses eixos. Então, ficava W, ρ, como é que é? Rho W, Rho Y na direção X, Rho U, Rho Z na direção J, Rho V, Rho X na direção K, menos Rho U, Rho Y na direção K, Rho V, Rho Z na direção I, e Rho W, Rho X na direção J. Certo? Então, esses efeitos de rotação e o próximo, que são os efeitos de deformação angular, né, eles estão relacionados justamente com o surgimento de efeitos viscosos no escoamento. Então, quando a gente fala da deformação angular, a gente está computando justamente a taxa com que esse ângulo interno aqui, formado na partícula fluida, né, que originalmente ele era aqui dessa linha azul, né, ele era um ângulo aqui de 90 graus para a partícula retangular, qual que é a taxa com que esse ângulo agora ele diminui ou aumenta, né? Então, esse ângulo gama aqui, formado nesse plano x, y, ele diz respeito justamente ao quanto que esse ângulo alfa aqui aumentou e quanto que esse ângulo beta aqui aumentou. Então, essa taxa de variação de gama dt é o negativo dessa soma, né, de d alfa com d beta. Na medida que alfa e beta crescem, esse ângulo interno aqui, ele diminui, certo? E aí a gente tinha visto na etapa de rotação que esse ângulo alfa aqui, ele surgia justamente quando a gente tinha diferenças de velocidades, diferenças da componente V, né, da componente nessa direção Y, da componente V de velocidade entre pontos da partícula fluida, né. Similarmente, acontecia aqui para essa direção, ao longo desse eixo Y, né, a gente tinha valores diferentes da velocidade, da componente U, da velocidade aqui e aqui, né, então, fazia surgir essa variação do caminho percorrido, né, pela partícula fluida em pontos da própria partícula, certo? Então, essa taxa de variação, ela é determinada para cada plano, né, a gente tinha essa expressão para o plano XY, né, para o plano XZ e essa outra para o plano YZ, certo? E aí a gente disse que isso aqui surgia justamente do fato, né, da gente ter tensões de cisalhamento, né, nesse escoamento. Então, a gente, uma vez definida, né, toda essa cinemática da partícula fluida, a gente podia voltar para a nossa equação de conservação do momento linear para descrever justamente quem eram essas forças e como que a partícula fluida se comportava, né? Então, se a gente avaliasse essa equação da conservação do momento linear, a gente já sabia que as forças de campo se referiam ao campo gravitacional, né? Então, ρ vezes a aceleração da gravidade vezes o volume da partícula fluida. As forças de superfície se referiam às variações, né? Aqui em termos infinitesimais, porque a gente está tratando, né, dessa partícula fluida infinitesimal, né? As taxas de variações das tensões normais e cisalhantes em cada uma dessas direções, vezes o volume da partícula fluida. A massa da partícula, a gente já sabe que é ρ
vezes o volume da partícula infinitesimal, né, dx, dy, dz, e a aceleração da partícula a gente também aprendeu a descrever. Quando a gente fez isso, a gente obteve, né, a equação genérica para a conservação do momento linear, né? Então, a gente tinha aqui, nessa primeira coluna, os termos de forças de campo, força de campo gravitacional na direção X, campo gravitacional na direção Y, campo gravitacional na direção Z. As forças de superfície. Forças de superfície podem ser forças referentes a o atrito entre a partícula, uma partícula e outra, a partícula e um contorno, enfim, ou pressão, né? Então, as forças de superfície estão descritas aqui, ó, justamente com a taxa de variação daquele tensor de tensões, né? Então, ρ(x) de tensão normal, ρ(y) de tal y, ρ(z) de tal z, e aí a mesma coisa, né? Obedecendo aí a ordem, né, do nosso tensor de tensões para as demais direções. Então, forças de campo gravitacional mais forças de superfície era igual a massa específica do fluido vezes o volume dessa partícula fluida infinitesimal. Então, esse volume da partícula fluida, ele se cancela, né? E aqui a gente multiplica a massa específica vezes a aceleração da partícula fluida, certo? Então, perceba que a aceleração da partícula, que a gente tinha discutido, ela também é uma equação vetorial. Então, a gente tem a aceleração da partícula na direção x, na direção y e na direção z, certo? Na aula passada, eu acredito que a gente, inclusive, fez questão, né, na turma do manhã 3/4, a gente fez uma questão justamente tratando de como calcular a aceleração da partícula fluida, né? Então, a gente viu que essa aceleração, ela era referente à soma, né, das parcelas de aceleração na direção x com a aceleração na direção y, para formar justamente uma quantidade aí vetorial, certo? Essas equações, dessa maneira que elas estão descritas aí, infelizmente, elas não conseguem ser resolvidas analiticamente. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma expressão aqui, né, descrita, de como relacionar essas tensões ou essas pressões, né, com as componentes da velocidade, U, V ou W. Então, na ausência disso, eu não tenho como resolver essa equação, né? A equação de Navier-Stokes, ela surge da consideração de que o fluido que está escoando é um fluido incompressível e newtoniano. Então, pelo fato desse fluido ser newtoniano, a gente tem, né, a relação aí justamente da tensão cisalhante, né, com as taxas de deformação do fluido. Então, a gente sabe que vocês tinham visto lá no começo da disciplina que tensão cisalhante para um fluido newtoniano valia μ du dy, né, para um escoamento, né, unidimensional. E quando a gente fala desse escoamento, né, tridimensional, que pode estar sendo modelado aqui, então a gente fala dessa tensão como sendo relacionada com o produto da viscosidade com a taxa de deformação angular. Que taxa de deformação angular? Essa daqui, certo? Que a gente descreveu ainda na aula de hoje, certo? Então, quando a gente usa essa informação e também a descrição do campo de pressão, né, das tensões normais, a gente chega nas equações de Navier-Stokes, né? Então, a equação de Navier-Stokes, pessoal, ela traz aqui, ó, massa vezes a aceleração da partícula fluida, certo? É igual a componente da força gravitacional, FB, e as forças de superfície estão descritas aqui como
as forças de superfície referentes à pressão e as forças de superfície referentes à tensão, né? As forças referentes ao cisalhamento, certo? Então, eu gosto de descrever isso dessa maneira, porque fica fácil da gente avaliar, né, o que representa cada termo dessa equação de Navier-Stokes, certo? E aí, a última equação que a gente viu, né, foi a equação de Euler, né, em que a gente tinha justamente, né, a ausência, né, desses termos referentes às tensões cisalhantes, certo? Então, como que a gente vai resolver a equação de Navier-Stokes, né? Seguindo passo a passo, como a gente vem fazendo desde o começo, né? Primeiro passo sendo enumerar todas as considerações que a gente vai fazer, né? Regime permanente, coloco lá o índice 1. Escoamento completamente desenvolvido, coloco 2, né? Ah, não tem escoamento na direção X ou na direção Y, e vou colocando os índices, certo? O segundo passo, a gente sempre vai trabalhar com a equação da continuidade primeiro. Por quê? Porque é uma equação escalar, é uma equação simples, né? E que pode trazer potencialmente novas simplificações para o seu processo. Então, a gente viu várias questões em que, usando informações da equação da continuidade, a gente simplificava ainda mais a equação de Navier-Stokes, não é isso? E num terceiro passo é que a gente entra efetivamente no conjunto, né, grande de equações, né, que é o conjunto das equações de Navier-Stokes, né. Inicialmente, eu sugiro para vocês cancelarem tudo o que não for necessário à direção principal do escoamento. Então, não tem escoamento na direção Z. Poxa, cancelo todos os termos lá da direção Z e pronto. E aí é que a gente começa a fazer as nossas simplificações realmente, certo? Então, como é que a gente vai trabalhar, né, com essas equações de Navier-Stokes? Em geral, vocês vão obter, primeiro, né, uma relação de uma derivada parcial ou de primeira ou de segunda ordem, né? Se for o caso de vocês chegarem numa situação em que você verifique uma equação de segunda ordem, faz-se necessário que você integre, né, essa equação quantas vezes, né, forem necessárias, até obter um perfil genérico, né? Em geral, é o perfil de velocidade, realmente, né? Na situação em que você obteve esse perfil genérico, você vai passar, então, para o passo de aplicar as condições de contorno. O que são as condições de contorno? São justamente aqueles pontos em que você tem os valores bem definidos, né? Você sabe que, quando y é igual a zero, o fluido está em contato, sei lá, com uma placa estacionária. Quando o fluido está na placa superior, quando y é igual a h qualquer, o fluido tem uma velocidade igual à da placa, né? Então, vocês fazem, né, esse delineado das condições que representam o seu problema, né? As condições de contorno do seu problema. E uma vez que você aplique essas condições de contorno, você consegue determinar quais são as constantes dessa integração desse perfil genérico, né, para poder obter um perfil específico, né? E uma vez que você tenha esse perfil específico, então você pode fazer cálculos de vazão, gradientes de pressão, distribuição de tensão de cisalhamento e N propriedades desse campo de escoamento que você vai estar estudando, certo? Como eu disse para vocês, a última das expressões que a gente trouxe, né, foi a equação do escoamento, da conservação do momento linear para o escoamento de um fluido incompressível newtoniano invisto, que seria o caso das equações de Euler, né?
e aí a gente perde todos aqueles termos aqui, ó, referentes à característica, a dependência com a viscosidade do fluido, certo? Era isso, meu povo, mais ou menos o que a gente tinha de conteúdo, né? Eu espero ter ajudado aí vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, qualquer coisa, se acharem, né, que precisa voltar em algum ponto que querem que eu explique, vocês dizem aí. Pronto. Deixa eu só mandar esse link logo aqui, Danilo, rapidinho para Vinícius. A aula, Vinícius, é essa daqui. Aqui, se eu não me engano, como aula de exercícios de análise integral aqui em 26 de outubro. Seria essa aula aqui. Vou colocar. Mas eu também fiz aula de exercícios essa semana. Não sei se você estava presente, Vinícius, mas eu também fiz algumas questões bem legais na aula da quarta-feira, né? Foram tem outras aulas aqui, tem aula também de outros professores, né? Ó, essa daqui do dia 12 de julho, quem fez foi Tony, né? Então, enfim, Antônio, que era professor substituto aí da disciplina, vocês podem ver, tirar uma dúvida aí com o pessoal, ver essas outras aulas. Pronto, pois vamos fazer a 6B. Deixa eu só tirar a dúvida aqui de Danilo, rapidinho, tá? Danilo, o escoamento totalmente desenvolvido, o que acontece? A gente faz essa consideração antes de, na verdade, usar uma coisa parecida com isso, né, com vocês. Então, exige realmente um pouco de abstração, eu concordo. Então, vamos supor, meu Deus do céu. Deixa eu ajeitar esse desenho aqui. Vamos supor que aqui seja uma placa, né, e o fluido ele esteja aqui escoando com um perfil de velocidades uniforme. Quando esse fluido ele encontra com a placa, eu acredito que a gente já tenha falado, né, que ele vai fazer surgir o que a gente chama de uma camada limite, né? Então, essa camada limite ela faz com que hajam modificações, né, de um ponto para o outro do perfil de velocidades. Então, a gente ia ter um perfil assim aqui, mais adiante ele já tem uma característica mais diferente, e o desenvolvimento dessa camada limite de um ponto X, né, X1, para um ponto X3 qualquer, ele faz com que esses perfis eles se modifiquem. Tá? No caso de um escoamento completamente desenvolvido, a gente diz que essa camada limite ela já se desenvolveu. E isso traz para a gente uma simplificação muito grande. Por quê? Porque o perfil que a gente obtiver, seja ele bagunçado como eu descrevi ou qualquer, né? O perfil de velocidades que a gente obtiver, ele vai ser o mesmo em posições sucessivas, né? Do escoamento. Então, não existe variação dessas características do escoamento ao longo dessa direção em que o fluido escoa, uma vez que o escoamento estiver completamente desenvolvido. Entendeu? Então, isso faz com que a taxa de variação a variação de qualquer propriedade na direção desse escoamento, ela se torne desprezível, certo?
Nesse caso aqui, na direção X, por exemplo. Mas em qualquer situação aí de geometria, né? Na direção do escoamento. Beleza? Questão 3 da lista 2B. Na primeira lista, professora, não tem as respostas, não? Mas eu acho que não tem a resposta de tudo, não. Na primeira lista? Sim. Eu não sei, na verdade, tinha algumas listas que já tinha resposta e a gente não colocou, e essa daqui eu não sei por que que ela saiu com resposta, porque na verdade ela, era para ela ter saído sem resposta. Vamos lá. Qual a massa específica que você está precisando? É Ana que perguntou? Foi Ana? Pamela. A de entrada? Mas olha só, ele diz aqui que é a 20 graus Celsius e 1 atm. A massa específica é 1,23. É o valor, né, padrão para o ar. Você fez direitinho essa parte da relação ar-combustível? Você viu que a vazão máxima de ar é 30 vezes maior do que a do combustível? Ou era só isso ou você tinha mais alguma dúvida nessa questão, Pamela? Ah, tá bom. Bom, então eu vou dar tá, aqui para você resolver essa questão. O que que acontece? Nessa questão aqui, pessoal, ele fala que tem um motor a jato, né, em uma bancada de testes, conforme essa figura, né, ele recebe ar nessa condição de 20 graus Celsius e 1 atm, massa específica 1,23, nessa seção 1. Ele dá a área da seção 1, a velocidade, né, e diz que a relação ar-combustível é de 1 para 30. Quando ele fala que essa relação ar-combustível é de 1 para 30, pessoal, não faz sentido eu colocar 30 porções de combustível e uma única porção de ar, né? Porque eu não vou conseguir queimar todo o combustível. Então, se vocês observarem, né, essa relação é de uma vez de combustível, sei lá, 1 quilo de combustível para 30 quilos de ar. Por quê? Justamente para garantir, né, a combustão completa nesse motor, certo? E ele fala que o ar sai na seção 2, em que a pressão é atmosférica, a temperatura é mais alta, mas ele não diz qual é a temperatura, e ele diz qual que é a velocidade e a área nessa seção 2, certo? Então, essa questão aqui, ela é uma questão que vai misturar a conservação da massa com a conservação do momento linear, tá? Deixa eu ver, eu acho que eu tenho, inclusive, ela já resolvida aqui em algum lugar. Só um minutinho. Eu acho que está aqui nesse arquivo, mas vamos ver. Então, só para deixar aqui
mais bem elaborado, né? Então, só para mostrar aqui. Então, você vai aplicar, né? Primeiro, essas informações para a conservação da massa, você vai precisar, certo? Porque você vai depender das vazões mássicas em cada uma das seções, certo? E você vai aplicar a conservação do momento linear, né? Então, a gente tem aqui uma seção em que você vai ter uma pressão, que é de 1 atm, na seção 1, e na seção 2, a pressão é atmosférica, certo? Você vai ter também que, então, não existe variação de pressão praticamente, né? 1 atm, pressão atmosférica, é pressão atmosférica. Então, as forças horizontais, elas vão ser contabilizadas como sendo a força Rx, que é a única força de superfície que a gente vai ter nessa direção X, né? O produto da vazão mássica na seção 1, vezes a velocidade, vezes o cosseno de 180, porque vazão mássica na seção 1 é ρ, é velocidade nessa seção 1, vezes ρ V1 a 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre velocidade e área nessa seção. Velocidade apontando para o x positivo, a área apontando para o x negativo, então o ângulo de 180 graus. Na seção de saída, você vai trabalhar com a vazão mássica de saída, vezes, né, a velocidade nessa seção de saída, vezes o produto, o ângulo, né, o cosseno desse ângulo da seção de saída, que vai ser de 0 graus. Por que você vai trabalhar com vazão mássica e não com os produtos, né, massa específica vezes velocidade? Por quê? Nessa situação, ó, a gente tem, aqui nessa questão ela usou, né, para calcular a massa específica a equação dos gases ideais, mas não precisa, certo? Você pode usar o valor de 1,23, porque é a condição padrão para o ar, certo? Para calcular essa vazão mássica do ar na seção de entrada. Vai entender que o escoamento ocorre em regime permanente, então a vazão mássica na seção de saída vai ser a soma da vazão mássica do ar na seção de entrada mais a do combustível, né? Então, 1 de ar mais 1 para 30 de combustível. E aí, com essas duas informações, né, você vem aqui para a equação da conservação do momento linear. Questão 5 da lista B. Ana, aqui nessa questão, para você achar a velocidade na seção de saída, você vai usar a conservação da massa, né? Considera esse aqui o seu volume de controle, certo? Você pode botar nessa, eu vou botar aqui a figura para poder descrever o volume de controle melhor para você trabalhar, certo? Você pode fazer o seu volume de controle ser desta maneira, né? Pegar aqui e colocar o seu volume de controle como sendo não sei se eu consigo desenhar isso tão facilmente quanto eu gostaria. Sendo assim, né? Perpendicular aqui na seção de saída. E aí você liga esses pontos assim. Roubando a caixa, obviamente, tá? Então, você poderia ter um volume de controle aí fechadinho, não aberto como esse meu. E
Você tem que o fluido que está escoando aqui, se eu não me engano, é água, né? Então, é um fluido incompressível, e a equação da conservação da massa se aplica. Então, V1A1 nessa seção de entrada tem que ser igual a V2A2 aqui nessa seção de saída, tá? Detalhe dessa questão é que quando vocês forem achar as forças, né? Essa questão aqui se parece com aquela que a gente fez na aula de quarta-feira, né? Esse vetor velocidade aqui nessa seção de entrada, na realidade, ele diz respeito a dois vetores, né? A gente pode decompor ele como VY mais um Vx aqui, certo? Então, o momento causado por esse fluxo aqui na região de entrada vai ter um momento na direção, momento linear na direção x e um momento linear na direção y, ok? Para achar as forças, faz a somatória dessa questão 5 anos ainda. Tá. Então, deixa eu trabalhar ela de um jeito. Pegar aqui as equações no outro slide. Vai precisar dessa e essa equação. Para resolver essa questão 5, que ele pede para avaliar justamente a força resultante, né? O que ele pede na questão 5? Água escoa em regime permanente através dessa caixa. Calcule a força horizontal e a vertical necessárias para manter a caixa parada contra o fluxo de quantidade de movimento. Então, vai existir um Rx e um Ry, né, forças de reação, que eu vou colocar aqui como sendo, né, vai ter um Ry e um Rx, que eu vou atribuir esse sentido, né, para a gente avaliar a magnitude dessas forças, certo? Para a gente poder avaliar essa magnitude das forças, eu preciso das velocidades, né? Na questão, ele diz que o fluido entra na seção 1 a 2 metros por segundo, certo? Então, eu tenho a velocidade aqui dessa seção 1, certo? Mas eu não tenho a velocidade da seção 3, e eu preciso da seção 2, e eu preciso dela para trabalhar aqui a equação de conservação do momento. Então, se o escoamento ocorre em regime permanente, esse primeiro termo vai-se embora, certo? Eu vou trabalhar primeiro com a direção x, que é a direção horizontal. Nessa direção horizontal, por que eu estou escolhendo isso? Porque nessa direção horizontal eu não tenho componente da força de campo. Então, força de campo é zero. E Fsx vai ser simplesmente a minha força de reação aqui que a gente está estipulando. Já esse termo para a direção x vai dizer respeito, né, a duas seções. A seção de entrada, a seção 1 e a seção 2. Certo? Então, vou descrever aqui. A força de superfície Rx, eu estou atribuindo a Rx esse sentido do x positivo aí, que está na figura. A única força que a gente tem, né? Na seção 1, a gente vai ter esse termo aqui valendo, ao invés de V1,
aqui eu vou escrever como sendo V1x, certo? Esse produto escalar é do vetor velocidade vezes a área, né? Nessa seção 1, a gente tem uma área, né, apontando justamente na direção oposta a esse vetor velocidade. Então, aqui a gente vai ficar com V1 A1 cosseno de 180 graus. Na seção de saída, na seção 2, a gente vai ter V2, que já é apontando, ele já aponta na direção do x negativo, né? V2 A2 cosseno de 0 graus. Certo? V1x, se vocês observarem aí, ó, esse ângulo aqui é de 60 graus, 65 graus, e esse é o mesmo ângulo aqui formado, ó, entre o vetor velocidade, né, e essa vertical, né? Conseguem ver que esse é o mesmo ângulo? Espera aí, a vertical não. Ai, minha barriga tá roncando. Espera aí. Esse ângulo de 65 graus, ó, é esse ângulo oposto aqui, certo? Então, cosseno de 65 graus vai me dar... Deixa eu escrever. Cosseno desse ângulo θ aí vai trabalhar com o cateto adjacente a ele, dividido pela hipotenusa, certo? Então, no caso aí, a gente tem que cosseno desse ângulo vai ser V2x, V1x, né, dividido por V1. Certo? Então, eu posso trabalhar esse vetor V1x como sendo V1 cosseno de 65 graus. Certo? O segundo vetor, que é esse vetor aqui, V2, ele aponta na direção do x negativo, né? Então, eu vou colocar aqui menos. Certo? Tranquilo aí, Ana? Então, agora, a gente vai simplesmente atribuir esses sinais, né? Então, esse aqui fica menos, esse cosseno de 180 eu posso apagar. Cosseno de 0 graus é 1. Então, a gente vai ter essa expressão para o cálculo da componente Rx, certo? Para direção Y, esse ângulo, né, é cateto oposto pela hipotenusa. Então, seria V1Y sobre V1. E aí, quando a gente for calcular essas forças na direção Y, perceba que não é dado para a gente nenhuma informação sobre o volume dessa caixa, o peso dessa caixa, então a gente pode desprezar isso nos nossos cálculos, de maneira que essa força de campo aqui, ela vai ser nula, certo? E essa força de superfície vai ser simplesmente RY, certo? Para o escoamento em regime permanente, né, a gente só vai ter
para a direção Y uma única seção, que é a seção de entrada, certo? Então, a gente vai trabalhar com esse termo aqui, V1Y, V1 a 1, né? Rho V1 a 1 cosseno de 180, que é o produto escalar. Então, para você resolver essa questão todinha aqui, você precisa saber quem é V1 e quem é V2, né? E para você saber quem é V1 e quem é V2, você vai partir da equação da continuidade, né? A gente já considerou o escoamento em regime permanente, né? E a equação da conservação da massa é uma equação escalar. Então, a gente vai usar isso aqui para as seções 1, 2, e aí o fluido que está escoando é água, então é um fluido incompressível, né? Então a massa específica pode sair dessas duas expressões aqui. E aí a gente ficaria com P1 a 1 cosseno de 180 graus mais P2 a 2 cosseno de 0 graus seria essa seção de saída. Professora, Oi. nesse RX, já que o V1 está no sentido negativo de x, não era para ficar positivo quando multiplica pelo cosseno de 180 ou não? V1, o vetor V1x, exatamente, aqui tem um sinal negativo. Então, quando multiplicar pelo cosseno, vai ficar positivo, isso mesmo. Muito Ah, obrigada. sim, obrigado também. Porque justamente esse primeiro termo, né, carrega justamente a direção desse vetor velocidade, corretíssimo. Então, Ana, aqui, ó, você consegue determinar, ó, vai ficar menos V1 a 1 cosseno de 180, quer dizer, cosseno de 180 vai se embora agora, né? Mais V2 a 2 tem que ser igual a zero. E aí você consegue determinar quem é a velocidade na seção 2, certo? Era isso, meu povo, de aula de revisão. Eu espero que vocês, né, se sintam mais confiantes agora para a prova. Eu acho que a gente deu uma passada em tudo, né, todo o conteúdo. E estamos aí, tá certo? Obrigada a vocês por terem vindo. Professora, é só uma coisa, não sobre a revisão.